Isso aqui é muito novo para mim, irmãos. Sabe por que eu estou aqui? Um dia eu cheguei aqui no altar, eu tenho a mania de quando eu quero estar em algum lugar, eu tiro os sapatos dos meus pés, os pés do sapato, né? Boto a sola dos pés e digo, um dia eu vou tocar aqui, um dia eu vou trabalhar aqui, sabe? É profético para mim isso, porque um dia eu estava aí sentado e desejei estar aqui em cima. E tudo tem um processo. Não é da noite para o dia que acontece. Eu digo que a gente precisa se chegar a Deus para que as coisas comecem a acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes a gente espera que o Espírito Santo desça, derrame, um pastor chegue aqui, bote a mão na sua cabeça e você saia rodando até lá, para que as maravilhas de Deus aconteçam na sua vida. Mas não, tem um lugar muito secreto, dentro de sua casa, que é o seu quarto, que quando você fala para Deus todos os seus desejos, todos os seus anseios, Ele te escuta. E Ele faz, Ele promove, Eu fiz um pedido a Deus e Deus moveu o coração do apóstolo. Ele nem sabe porque eu estou aqui. Mas um dia eu cheguei aqui e disse, eu vou pregar aqui. Eu vi Nilson pregando, eu disse, também vou pregar. Mas primeiro a gente também precisa se preparar. Porque muitas vezes a gente fala assim, é sorte. Mas quando chega a oportunidade e você não está preparado, você vai chamar de azar. Então a gente precisa se preparar para que quando chegar aquilo que a gente deseja, as pessoas possam dizer que foi sorte. Mas para você não foi sorte. E eu também preparei a mesma palavra, viu, Adenice? Porque quando falou Ebenezer, a gente vai na palavra para saber o que é, né? E Ebenezer significa pedra de ajuda. E fui no mesmo texto. Não vou ler o mesmo texto, porque já foi lido 3 vezes hoje. E eu queria antecipar um pouco minha palavra para poder ganhar mais tempo. Mas era a história de que a Arca de Noé, a Arca da Aliança já estava há 20 anos com os filisteus. Você está preparado para passar 20 anos para ganhar sua bênção? É difícil, né? Então, foram 20 anos que a Arca estava ali, o povo sofrendo, o povo desejoso de ter a Arca, porque a Arca simbolizava a presença e a glória de Deus. Então o povo já estava ansioso por essa glória, por essa presença. Quantos aqui estão ansiosos por essa glória e por essa presença? Então, eu queria falar um pouco sobre esse tempo, esse intervalo de tempo, do desejo de ter, até você obter o que você quer. Eu sempre tive, uma das minhas orações sempre é, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E quando eu chegava na igreja assim, orando, e chegava um pastor, começava a profetizar, chamava um, venha você, venha você, venha você, venha você. Sabe quem era o último da igreja? Era eu. Teve várias vezes que pegaram minha mão, abriram minha mão, disse, meu irmão, tem uma coisa linda nas suas mãos, mas não sei o que é e não sei para quando é. Eu disse, que promessa é essa, meu irmão? Não sabe o que é, não sabe para o que é. Um dia eu estava tocando aqui, a pastora pregou, daqui a pouco ela olhou para mim, deu 3 tapas na minha mão e disse, tem algo lindo nas suas mãos, eu não sei o que é e não sei para quando é. E quando chegou a pandemia, quem é que pensava na pandemia? Ninguém, né? E quando eu fui convidado para trabalhar, todo mundo fala assim, seu trabalho é lindo. E eu comecei a lembrar da promessa. Meu trabalho, Deus tem algo lindo nas suas mãos. Eu não sei o que é e não sei para quando é. Então a promessa me veio. Porque todo mundo que olha o meu trabalho fala, nossa, o seu trabalho é lindo. Então se cumpriu a promessa do Senhor. E no meio da promessa eu disse, Senhor, e agora? O Senhor cumpriu a promessa, o que tem para depois? Porque se o que eu tanto almejava aconteceu, e agora? Mas o maravilhoso é que Deus, Ele consegue nos surpreender o tempo todo. O tempo todo o Senhor nos surpreende. Porque Ele sempre tem mais do que aquilo que a gente pensa, ou do que a gente fala, do que a gente escuta. Deus, Ele tem sempre mais do que a gente imagina.
Porque Ele é um Deus que é insuperável. Ele é um Deus que a gente não consegue imaginar o que passa na cabeça dEle. E Deus, Ele tem sido assim na minha vida o tempo todo. Porque Ele tem trazido coisas que eu não imaginava. Eu não conseguia compreender o que Ele tem feito. E quando eu escuto essa palavra de Ebenezer, que está lá em Samuel 7:12, que a gente lê a história, a gente vê que o povo ele teve que escutar o profeta, e ele teve que se arrepender dos seus pecados, para que Deus pudesse pelejar por ele e fazer o milagre. E o que a gente precisa também é isso, se arrepender, chegar a Deus, sabe? Ter esse arrependimento no seu coração e buscar a Deus, conhecer a Deus. Porque enquanto eu estava ali, a Denise estava falando, me veio uma lembrança de que quando eu não entendia a palavra de Deus, quando eu não absorvia a palavra de Deus, eu não entendia o perdão de Deus na minha vida. Eu não entendia o poder do sacrifício de Jesus, que foi derramado o sangue de Jesus, e esse sangue me purificou de todo o pecado, porque o pecado, o tempo todo, vinha as acusações do Satanás, eu não conseguia repreender as acusações do Satanás na minha cabeça, porque eu não entendia que o sangue de Jesus podia sim me perdoar, mas eu não sentia aquele perdão. Eu não sentia que, eu realmente fui perdoado. E então aquela acusação, ele tomava conta do meu ser e e me bloqueava. E não permitia que eu avançasse em Deus. Mas quando eu entendi a palavra do Senhor, que o sangue do Senhor, ele me purifica de todo o pecado. Ele me livra. E as correntes que me apreendiam foram quebradas. Então eu comecei a dar um passo em direção, saí do medo e comecei a tomar coragem. Posição de coragem de dizer e afrontar Satanás, dizer assim, não, você não tem posse sobre essa ou aquela vida. E orar com fervor, e orar com autoridade. Porque toda vez que a gente orava com medo, a gente ficava... Quando a gente viu um Satanás iniciando naquele tempo, que a gente andava em pecado, e dizia assim, Deus é mais, quem vai lá é outro. Que eu via o diabo se manifestando em alguém, disse, não vou nem lá para ele contar minha vida, não é? Mas quando a gente toma posse da palavra de Deus, vem uma autoridade sobre nossas vidas, vem uma força sobre nossas vidas, e uma autoridade que a gente começa a bater de frente, porque a gente sente a presença de Deus nas nossas vidas, e a gente começa a caminhar em direção. Dizer, Ebenezer. Aí o apóstolo ontem me lançou essa proposta de estar aqui, e disse assim, Marcos, tem várias histórias lá do hospital, ele pode contar uma, realmente eu tenho várias. Mas eu quero contar uma hoje, do nosso Ebenezer, do nosso dia de hoje. Porque nós estamos vivendo o Ebenezer. Quem aqui vive o Ebenezer do Senhor? Então, todo mundo vai falar junto. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Agora firme, vamos lá. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Eu tenho uma história muito bonita, que foi um dia que eu estava muito cansado já no hospital. O tempo que a pandemia estava no auge. No hospital estava morrendo 16 pessoas por dia. Imagine você perder 16 pacientes por dia. A média era de 10 para cima. Nada menos que 10. Enquanto a gente chegava aqui fora, as pessoas diziam assim, não, é uma gripezinha. Não está acontecendo nada. É coisa do governo, da mídia. E a gente via. E um dia, depois de ter trabalhado muito, o Senhor me incomodava, vá na UTI 6, vá na UTI 6, vá na UTI 6. E deu meu horário de ir embora. Eu disse assim, não, mas eu tenho que ir na UTI 6. Aí vai eu caminhando pela UTI 6. Segui direto, eu costumo ir para o último paciente e voltar para o primeiro. E nesse dia, essa UTI é de 2 lados. Então tem quarto de um lado, leito do outro. E quando eu cheguei no meio do leito, no meio dos 2 leitos, tinha um homem agonizando, né, respirando fundo, precisando de ajuda. E no outro lado tinha um homem sentado. E eu parei e fiz assim, Senhor, para que lado eu vou? Mas o cara do outro lado que estava sentado, ele fez, venha, 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 venha. E eu
Parei assim, congelei, e Deus naquele momento falou assim para mim: nem sempre eu vou para o mais necessitado, mas eu vou para aquele que está com o coração aberto. Cara, aquilo me tocou de uma forma tão profunda, que aí eu fui até aquele cara, né? E aí ele falou assim: rapaz, teve um dia que você passou por aqui, você cantou, eu não podia falar direito, mas o meu coração se encheu de alegria, e eu senti algo tão bom no meu coração, e quando eu te vi no meio do corredor, sabe, eu fiquei eufórico. E eu disse assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu parei e fiquei sem saber para onde ia. E Deus me falou assim: nem sempre eu vou para o mais necessitado, mas eu vou aquele que está com o coração aberto para me receber. E sabe o que foi que ele me disse? Eu estou com o meu coração aberto. Porque em 58 anos eu fui ateu. E hoje eu não sou mais. Eu tentei tirar minha vida e descobri que minha vida não é minha. Eu não consegui tirar minha vida. Eu descobri que a vida não era minha. Eu perdi minha mulher, perdi 2 filhas. Meu pai, quando recebeu a ligação, morreu também. E agora, recentemente, eu perdi a minha mãe. Eu não tenho mais nada, não tenho dinheiro. Eu tinha posses. Hoje eu não tenho mais nada. Eu só tenho a Deus. E aí eu falando a ele, e a gente começou a conversar, e ele olhava para mim, e pedia para eu cantar uma música, eu cantava. E aí eu falava a ele do amor de Deus, e ele falava: cara, eu já trabalhei com diversos cantores profissionais, mas eu nunca vi uma luz igual à sua. Eu nunca vi um brilho diferente que tem em você. Eu não consigo entender. Eu disse: meu amigo, não sou eu. É o Espírito Santo que está comigo. Porque eu já tentei de diversas vezes, muitas vezes achar que a voz era bonita minha, que eu sabia tocar violão, chegava no leito, cantava aquela mais linda canção, e nada acontecia. Mas quando eu pedi ao Espírito Santo que me guiasse, que me dissesse o que falar, o que cantar, algo acontecia de diferente. Então a diferença é estar com o Espírito Santo de Deus. A diferença é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente quer ser guiado pela nossa própria força, por isso que o nosso caminhar é difícil. Por isso que o povo estava passando pelaquela necessidade, porque eles achavam que era o braço dele que ia resolver, que se eles fossem lutar com os filisteus, eles iam ganhar. Eles passaram 20 anos sem entender o propósito de Deus. Eles passaram 20 anos sofrendo, perdendo a presença de Deus, porque eles achavam que a presença de Deus vinha pela força. Mas não era pela força. Não era pela força. A força do nosso braço. Eu entendo essa palavra que maldito o homem que confia no homem e faz dele a sua própria força. Muitas vezes a pessoa diz: eu não confio em homem nenhum. Mas eu entendo essa palavra no homem, você mesmo. Eu confio em mim mesmo. Eu consigo, eu tenho dinheiro, eu consigo prosperar. Eu creio que o irmão Adenias aqui, muitas vezes, ele tentou prosperar pelas suas próprias forças e não conseguiu. Fez uma boa venda, o dinheiro foi embora. Tentou comprar algo deu prejuízo. Mas, quando a gente aprende a confiar em Deus, e entender que tudo na nossa vida tem um propósito, e tem que ser direcionado por Deus, cada passo que a gente dá. Não é entender que o caminho é lá e você achar que o caminho mais curto é esse, e você ir por esse. Muitas vezes você tem que ir cercando, sabe, e fazer um outro desvio, porque esse caminho é perigoso, esse caminho talvez não seja o seu caminho. E quem é o caminho? É Jesus. Jesus é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Então a gente precisa andar no caminho da verdade. A gente vai encontrar esse caminho aqui, na palavra. A gente precisa consultar a palavra. A gente precisa estar na igreja. Se eu estou aqui hoje, irmãos, foi quando eu decidi congregar de verdade, a voltar. Eu estava sentado aí. Deixa eu só contar um pouco da minha história. Quando eu saí de Salvador, eu saí de uma igreja, que tinha um pastor lá que fez muitas coisas erradas, e eu me angustiei com a igreja, e não queria congregar. Passei 1 ano, e quando eu vi que dentro desse ano nada acontecia na minha vida, eu voltei a congregar.
E de repente eu me mudei para Simões Filho. Teve um dia que eu estava bem ali perto daquela porta. E Deus falou assim, ó, você vai aceitar de novo, você não vai reconciliar. Você vai aceitar de novo. Então, não espere o apóstolo chamar quem quer se reconciliar. Vá quando for para aceitar. Então, você vai aceitar de novo. Rapaz, quando o apóstolo fez, eu me tremi todo. Acredite, eu já era crente. Congregava, estava na igreja, tudo certinho. Mas para levantar a mão foi um peso. Foi difícil. E eu me tremia e a mão não queria subir. Eu disse, não, mas é um propósito de Deus nisso aí, então eu vou. E o apóstolo veio, chamou, eu vim. Quer aceitar? Eu quero. Quero aceitar. Mais de 20 anos de crente, quero aceitar. E aí, as coisas começaram a mudar. Comecei a prosperar. A sair daquela condição que eu tinha. Eu comecei a me profissionalizar e buscar. Eu tinha um alvo. Eu sei todo o caminho que eu fiz. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei o propósito de Deus por estar aqui. Sabe o que foi que ela me disse um dia? Marcos, eu não sabia falar, eu te amo. Eu aprendi com você. Eu ficava imaginando, como é que esse cara chega, fala assim, uma pessoa do nada, eu te amo. E ela me via eu dizer para o paciente, você acredita em amor à primeira vista? O paciente disse, eu acredito. Eu disse, então, eu posso dizer a você que eu te amo. E agora a gente vai fazer esse amor germinar. Esse amor vai crescer. A gente vai cultivar esse amor para que esse amor cresça a cada dia. E ela me falou isso. Eu aprendi a falar, eu te amo, através de você. Porque eu vi você falando e você falava muito fácil. E quando eu comecei a praticar, outras pessoas começaram a dizer, eu te amo também para mim. E hoje tem se tornado cada dia mais fácil. Gente, o meu processo não foi fácil. Sabe? Hoje a gente olha uma pessoa que tem um carro, não sabe o quanto a pessoa andou. O quanto a pessoa passou anos e anos andando para ter aquele carro. Muitas vezes você não entende por que a pessoa hoje ele tem um emprego bom. Você não sabe o quantos anos e quanto dinheiro ela dedicou para fazer sua faculdade. Muitas vezes a gente vê o cara aqui com a guitarra linda, maravilhosa, pedaleira, mas você não sabe o quantos perrengues ele já passou. Eu fico dizendo assim, muitas vezes a sociedade hoje fica olhando o Instagram e vê as pessoas postando viagem, pessoas postando comida. Eu disse, se minha avó estivesse no dia de hoje, ela quebrava todo mundo no pau. Porque ela não queria que a gente dissesse o que comeu. Se dissesse, eu comi feijão, ela quebrava a boca da gente. E hoje, todo dia, é postagem de comida, eu lanchei isso, comi isso, eu tenho aquilo outro. E muitas vezes a gente fala, poxa, a pessoa tem o mesmo salário que eu, tem isso, viajou, comeu, e eu nada. E essa angústia vai tomando o nosso coração, que a gente pensa, eu não estou fazendo nada. O que é que eu tenho? Não tenho nada, eu não tenho um iPhone 14, eu não tenho um carro, eu não como no restaurante, eu não vou para o cinema, eu não vou isso, eu não faço aquilo. Você não sabe a trajetória dessa pessoa. Você não sabe o que está por trás dessa foto, que muitas vezes a pessoa deixou de comer a semana toda comendo ovo com arroz, para chegar no restaurante lá e comer algo bonito. A pessoa deixou de estudar, de fazer uma faculdade para comprar o iPhone 14. Tem gente que eu ouvi de uma colega ontem, que ela falou que a menina tomou dinheiro no agiota, tomou dinheiro do cigano para comprar um iPhone 14. Hoje está todo mundo querendo matar ela. Aí o pai vendeu o iPhone 14, vendeu o carro e não pagou o iPhone 14 dela. Não conseguiu pagar o agiota. A gente não consegue ter mais um celular de tela quebrada. A gente não consegue ter um tênis furado. A gente não consegue ter uma meia furada, uma camisa que não vale a pena. A gente quer ter tudo que todo mundo tem. A gente quer ter tudo que está lá no Instagram, tudo que está no YouTube, tudo que o influencer tem. A gente precisa aprender a caminhar com os nossos passos, a agradecer a Deus o que você tem. Se você come arroz, ovo, se você come hoje, só tem aquilo para comer, levanta as mãos para os céus, agradece que você ainda tem muito mais do que outras pessoas. Vamos aprender sobre a gratidão.
Gratidão é a palavra. Vamos aprender a valorizar o que eu tenho. Gente, ó, meu violão não é um Takamine, é um Tonante HE. Mas está valendo, Deus vai fazer, a presença dele está com aquele violão. Gente, a gente está vivendo hoje, eu digo que o maior desafio a ter filhos hoje é você ensinar a ele o valor das coisas. Meu filho, ó, você está tendo um tênis da Nike hoje porque papai trabalhou. Eu estou tirando aqui do meu, eu estou passando 1 ano com o mesmo tênis aqui para você ter um Nike. Meu filho, ó, eu estou tirando do meu aqui, a gente está comendo regrado esse mês, para que você tenha um celular também. Mas não, eu compro o celular para o meu filho, do ciclano é melhor, esse aqui não presta não, painho. É assim. Eu disse, não, meu filho, esse é seu, levante as mãos para os céus, agradeça, certo? E Deus vai providenciar, vai te ajudar a você ter outro. Muitas vezes eu tenho dinheiro para dar algo a ele, mas eu digo a ele, hoje não, mês que vem. Para ele entender que tem um tempo do processo, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ralar. A hora que eu saio de manhã, a hora que eu chego à noite, os dias que eu passo com fome no trabalho, que eu tenho que engolir sapo dos meus chefes. Ele tem que entender isso, porque quando ele come lá, que ele enche o copo de leite, pá! Eu disse, meu filho, teve um dia que eu não tinha leite, não. Eu digo assim, quando eu saí da ilha de Taparica, com 18 anos, morava numa casa que meu tio, a gente vivia em conflito. Eu disse, primeiro eu preciso ter uma casa. Depois eu vou atrás do meu sonho, que é a faculdade. E eu ralei. Olha, gente, eu guardava de 100 em 100. Não comia, não bebia. Guardava ali debaixo do gaveteiro. Pá, 100, 100. Comprava o bloco, comprava o cimento, comprei o telhado e fui. E era assim, rescisão. E esqueça a rescisão celular novo, irmão. Rescisão era só para rebocar a casa, botar telhado, isso aí, fiz minha casa. Quando a casa já estava, um quarto rebocado, outro não, agora vou para minha faculdade. É para lá que eu vou. Gente, aí entrou Rita na minha vida. Eu e Rita se casou 2 semanas antes da faculdade. Meu amor está lá me escutando. Um beijo para ela e minha família toda. Quando eu casei, apareceu um vestibular na faculdade evangélica. Eu disse, Rita, eu ganhava R$300 da igreja, porque eu tocava na igreja, passava o dia todo na igreja. Rita ganhava um salário e a gente decidiu casar. E aí a gente casou, e aí eu disse, Rita, tem um vestibular, mas a faculdade é 390. Eu ganho 300. Você 500 e pouco. Não dá não. Sabe o que foi que Rita falou? Vá. Cara, eu tomei coragem e eu fui. A gente pagava, devia 6 meses, pagava os 6 meses atrasado, ficava devendo 6 meses. Era assim, ia pagando e estudando. Aí fazia acordo, pagava os 6 meses atrasado e ia de novo. Concluí minha faculdade, saía de casa às 6h30, chegava em casa 11h30 da noite, meia-noite, e no outro dia de novo. E quando veio a pós-graduação, a gente fez junto. A gente deixava de ir para o shopping, a gente deixava de comprar sapato novo, a gente deixava de comprar roupa. Havia os nossos amigos, todo mundo saindo, a gente não, está com um propósito aqui, a gente precisa estudar. E nós dois estudando junto, e beber em casa, e leite. A gente ralou, passou muitos meses e anos vivendo naquele limite, para que a gente tivesse um estudo. Aí tem pessoas hoje que trabalham no hospital, só fez tocar violão. Você só toca violão, é? Só fica cantando, é? Mas ninguém viu a hora que eu acordei de manhã, ninguém viu a hora que eu cheguei, ninguém viu quando eu estava fazendo o TCC, que eu passava a madrugada sem dormir, porque no outro dia eu tinha que ir trabalhar e tinha que cumprir meu TCC. Ninguém viu essa parte, agora todo mundo fala assim, que trabalho bom, hein? Só fica cantando para os pacientes, o dia todo se divertindo. Sua garganta não cansa, né? O dia que você acorda de mau humor, você tem que ficar de bom humor, né? Você tem que cantar, mesmo chorando.
Então, irmãos, eu passei por um processo que não foi fácil. Eu posso dizer o meu Ebenezer. Você pode dizer o seu Ebenezer. Agora, você precisa encontrar o seu Ebenezer no seu coração. Você precisa entender essa palavra no seu coração. Você precisa entender que você precisa ser grato, que você precisa continuar caminhando, que você precisa do Senhor para que os seus passos sejam firmes. Pare de mimimi, sabe? Pare de achar que todo mundo é melhor do que você. Pare de que as pessoas são mais bonitas do que você porque tem um iPhone, tem uma roupa bonita. Como diz o profeta Nilcinho aqui, a beleza não está no figurino, mas sim no manequim. Aí você só quer o tênis de marca, só quer a camisa de marca, mas tem gente que veste, a roupa fica escangalhada, não fica bonita. Agora chega um com a camisa toda descolada, um por dentro, outro por fora, o tênis lascado, o cara marca a presença, é ou não é? Então a gente aprende muito com o Nilcinho aqui, não é? Eu aprendi que a beleza vem daqui, sou eu que sou bonito, a roupa é o complemento. Então, meus irmãos, se eu for falar muito, eu falo demais. Mas eu quero gravar no seu coração essa palavra, de que você já tem o seu Ebenezer. Todo mundo tem seu Ebenezer? Alguém aqui não tem? Quem não tem o Ebenezer aí? Então todo mundo entendeu a palavra, né? Então nós temos que ser gratos. Ser gratos pelo que tem. Eu preciso entender o propósito do Senhor. Tem dias que vai ser de fome. Tem dias que vai ser de fartura. Minha mãe, se ela me encontrar todo dia ela tem a mesma palavra. E é o que eu prego para os pacientes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Olha, há tempo de choro, há tempo de alegria, há tempo de tristeza. E aí, quando eu vou falar com os meus pacientes lá no hospital, eu digo, há tempo para todas as coisas. Mas quando você está passando num momento difícil, você precisa começar a se alegrar. Porque se você está vivendo num momento difícil, qual é o próximo momento? O da alegria. E você já tem que estar olhando para ele, estou passando pela tristeza, mas já vem a alegria. Agora, quando você está na alegria, meu irmão, aprenda a saber que também vem o dia da tristeza. Eu estava 1 mês sem carro, indo para Salvador. Eu disse, rapaz, já andei tanto de ônibus, eu já traserei, irmão. Quem confessa o pecado e para, perdoado, né? Eu já traserei, mas teve um tempo que não estava deixando traserar, que os caras quebravam no pau, então eu comecei a caminhar. Eu conheço Salvador toda de pé. Eu não conheço ninguém que ande mais do que eu, que ou anda igual ou menos. Mas eu conheço Salvador toda de pé. E estava indo para Salvador e disse, meu Deus do céu, que sacrifício. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Extremamente cansado. Mas eu estava vendo a provisão do Senhor. Hoje mesmo eu vim de ônibus lá. Quando eu paro assim na janela, começo a olhar para o céu, parecia a nuvem, estava num formato de asa. E debaixo da asa tinha o sol. Se eu tivesse de carro, eu não estava vendo aquilo. Eu não estava vendo as maravilhas, a plenitude do Senhor. E nos momentos difíceis, eu digo que a gente precisa, uma palavra que eu aprendi nessa pandemia, foi saborear. Quem sabe saborear? Quando você pega uma comida muito gostosa, você fala, eu vou saborear, e você bota um pouquinho na boca, né? E aí você vai dizendo, tem tomate, tem cebola, tem um pouquinho de gergelim, tem um pouquinho de orégano. E a vida é da mesma forma, você tem que saborear, até quando ela é amarga, você tem que dizer, amargo. Porque quando vem o doce, você sabe dar valor ao doce. Mas muitas vezes a gente não quer experimentar o amargo, não quer saber como é, só quer saber do doce. E o doce se torna enjoado. E a gente precisa aprender a saborear e viver cada tempo. Entender cada tempo. E ser grato em todo o tempo. Tem que ser grato em todo o tempo. Minha mãe, uns 7 meses atrás, teve um AVC. E quando eu cheguei lá, eu vi o estado dela, meu coração.
E minha mãe, meu filho, ore aí que vai acontecer um milagre. Eu disse, minha mãe, o milagre já aconteceu. A senhora está viva. Quando eu cheguei no hospital, depois de visitar minha mãe, eu vi casos de AVC, bem pior. 2 semanas depois, meu tio teve um AVC, bem pior do que o dela. Minha mãe hoje já está praticamente normal. Meu tio está cheio de sequela. E como é que a gente não vê o milagre de Deus logo ali? Da forma que aconteceu na vida dela. Aquilo foi um milagre, mas a gente só quer ver o milagre quando ninguém pode explicar. Tem gente que toma o mesmo remédio, um fica curado, outro não. Foi Deus, irmão. Foi Deus. Medicina não é do diabo não, medicina é de Deus. A ciência é de Deus. Se Deus constituiu o médico, foi para que ele conhecesse, que ele aprendesse. Eu chamo os enfermeiros e os técnicos do hospital de mão de Deus aqui na terra. Porque ninguém sai do nada para pegar na ferida de alguém, para limpar as fezes de alguém. Só aquele que Deus colocou no coração o dom de servir, o dom de amar. Deus já está ali no hospital, desde quando o enfermeiro te toca, te pega. É Deus, irmão. É Deus. Veja isso. Veja as mãos de Deus na sua vida hoje. Você tem um tênis para coçar, você tem uma roupa para vestir, você tem comida, você veio alimentado, está com cabelo bonito. Eu estou no hospital que muitas vezes a pessoa não consegue colocar um copo com água na boca. Que faz as suas necessidades e tem que clamar para alguém que venha limpar. Uma das coisas que eu aprendi nesses 3 anos, irmãos, a gente tem muito mais do que a gente precisa. Muito, muito mais do que a gente precisa. Mas eu não quero dizer das coisas ruins a gente se achar, não. Claro que a gente precisa ter essa ambição sadia de querer algo sempre melhor. Mas entender o seu processo hoje, sua caminhada, que você tem um alvo, a gente precisa ter um alvo, a gente precisa ter um sonho, você tem que saber onde você quer chegar, e que seu caminho até lá seja Jesus, não seja outro caminho. Se você entendeu essa palavra, foi porque Deus estava aqui em todo o tempo. Foi o que Ele colocou no meu coração. Foi o que eu desejei, trazer uma palavra de Deus, que alcançasse o coração de vocês, que alcançasse o meu coração, porque a gente não vai clamar Ebenezer quando as coisas ficarem boas. A gente vai clamar Ebenezer também quando estiver ruim. Até aqui o Senhor nos ajudou. Deu mais um passo, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Se tiver que trazer o pé de volta, até aqui o Senhor me ajudou. Mas não maldizer o Senhor e não dizer que o Senhor não estava te acompanhando o tempo todo. Tem que saber que Deus está com você o tempo todo. O tempo todo. Fale comigo. Agora fale para o seu irmão. O Senhor está contigo em todo o tempo. Eu posso encerrar por aqui?